O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, de modo que não podiam entender, o sentido lhes ficava escondido, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, Jesus nos pede de presente a sua atenção. Prestai bem a atenção ao que eu vou dizer, ao que eu vou anunciar e tentar explicar. Existem assuntos na vida que quanto antes a gente entender e se reconciliar com eles, melhor para nós. O Evangelho vai dizer que a respeito do que Jesus queria dizer, os discípulos não entendiam, o sentido daquilo ficava escondido e eles também não perguntavam porque tinham medo. Medo, talvez, daquilo que já sabiam no fundo, né? Por que não pergunta? Medo de Jesus? Por que medo de Jesus? Talvez medo do eu já sei. Dentro de nós, de algum modo, a gente já sabe muita coisa, né? E Jesus hoje, então, está falando aqui e vai anunciar aos discípulos de uma derrota. A nossa vida tem derrotas. E nós somos impotentes diante de muitas coisas. E nós sofremos da vida algumas injustiças, seja como fruto do pecado de quem faz parte de nós, seja como fruto da nossa própria condição humana decaída, né? Essa terra não é o céu. Mas nós precisamos entender, irmãos e irmãs, e viver, e compreender, ler, reler, enfim, o sofrimento a partir do Evangelho. Essa vida, esse mundo, é uma conta que não fecha. Essa vida, a história de cada um de nós, tem momentos que não fazem muito sentido. São perguntas que não têm muitas respostas. E aí o início do Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo todos estavam admirados com Jesus, com todas as coisas que ele fazia. Jesus era admirável, Jesus era espetacular. E todas as coisas que ele fazia, Jesus trazia vida, trazia cor, trazia milagre, trazia esperança. E aí então, diante daqueles momentos tão felizes e alegres, no meio dos bons momentos, Jesus então diz aos discípulos: prestai bem atenção ao que eu vou dizer. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: pss, pss, gente, abaixa o volume um pouquinho. Querido, solta o celular, só um minutinho, olha para o pai aqui um pouquinho. Eu tenho que te dizer algo hoje e você precisa aprender algo hoje. Hoje é dia da gente conversar um assunto que nem combina com tudo isso de bonito que nós estamos vivendo aqui. Os milagres, as curas e as multidões. Mas já agora é hora de entender algumas coisas. Prestai bem atenção ao que eu vou dizer. E aí Jesus anuncia a sua derrota. Jesus anuncia a sua morte. Algo que destoa da festa, algo que destoa da alegria. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. A impotência de Jesus diante da maldade dos homens. De algum modo, a gente pode entender, sabendo, é claro, né, da vitória que foi a cruz e a ressurreição do Senhor, mas a gente precisa entender que Jesus também perdeu. As derrotas de Jesus, a cruz não deixa de ser uma derrota, né? Judas é uma derrota. Jesus lutou por Judas e perdeu. E nós perdemos também. Nem sempre a gente vence. E é bom a gente entender isso e começar a ficar em paz com isso. Existe um cristianismo muito imaturo no coração,
Para mim está ótimo, se você quiser sentar, fica à vontade. Existe um cristianismo imaturo no coração de muitas pessoas. Às vezes a gente não sabe que a gente é imaturo, a gente descobre, e às vezes descobre tarde, que a nossa fé é infantil, quando não tanto quanto idólatra, né, das coisas. Quando a gente sofre, quando a gente descobre que na vida a gente nem sempre consegue o que sonha, nem sempre recebe o que pede, né? E Jesus também viveu isso na vida dele e anunciou isso aos discípulos. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos gratos a Deus, sejamos expectantes na fé, sabendo que algumas vezes nós vamos perder, sabendo que algumas vezes nós não vamos ganhar, sabendo que algumas vezes Deus, inexplicavelmente também, talvez, vai nos olhar e dizer: não, você não vai ter. Não, eu não vou te dar. Mas eu pedi tanto, eu vi você pedindo. Mas não, para você é não, para o outro é sim, para você é não. São os mistérios da providência de Deus, que nos colocam muitas vezes ao desabrigo da vida, né? Por isso a primeira leitura que a gente ouviu, tem algo de muito interessante dizendo, essa semana toda nós estamos ouvindo palavras dos profetas que falam da reconstrução de Jerusalém, do refazer o templo e das promessas de Deus para o seu povo. E aí, então hoje nós lemos Zacarias, que tem uma visão de um anjo tentando medir Jerusalém, e um outro anjo corre para ele falando assim: vai dizer esse moço, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha. Olha que coisa interessante, todas as cidades tinham muralhas. Jerusalém está sendo reconstruída para ter muralha, que era o modo de se proteger. Mas olha o que ele vai dizer, vai dizer a ele, é uma visão mística, que ele precisa ficar sem muralha. Muralhas são as nossas proteções humanas. Todos nós procuramos ter um pé de meia e um plano B. Verdade ou não é? Nós somos assim, né? Vai que faz frio, vai que faz calor, vai que eu perco o emprego, a gente planeja a vida. E não está errado ser assim. Mas está sendo dito aqui, vai dizer, a população de Jerusalém, e a população de Jerusalém é o povo de Deus, não é qualquer povo, precisa ficar sem muralha. Por quê ficar sem muralha? É um contrassenso isso, né? Mas aí vem a palavra. Em vista da multidão de homens e animais que vivem e que virão a ela. E eu serei a sua muralha, eu serei a sua proteção. E quando eles estiverem sem muralha, eu mostrarei minha glória através deles. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, a gente só tem dois caminhos na vida. Quando a gente se vê sem muralhas, quando a esposa se vê sem marido, quando a família se vê sem pai, quando a gente se vê sem saúde, quando a vida nos surpreende. Ou a gente sofre, se azeda e se desespera como um pagão, ou a gente se distancia de Deus e do bem como uma criança mimada que finalmente recebeu um não da vida, ou a gente consagra a Deus aquilo que a gente não tem, para que na nossa ausência, no nosso sofrimento, se manifeste a glória do Senhor. Rejubila, alegra-te, porque eu venho habitar no meio de ti, porque agora você não tem as muralhas. Então, quando as nossas muralhas caem, e elas caem, quando as nossas muralhas trincam, e elas trincam, são convites, são momentos onde a gente pode receber ainda mais da presença de Deus ou não. Depende da maturidade do nosso cristianismo. Depende do que a gente é capaz de entender e aprender da fé. Jesus é maravilhoso e todos estamos admirados com Ele e com o glorioso São José. Mas prestemos bem atenção a essa palavra. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem vai ter a sua derrota e a sua impotência, e nós também teremos na nossa vida. O sentido disso, às vezes nos fica escondido, às vezes a gente não consegue entender, e às vezes a gente tem medo de perguntar.
Porque no fundo a gente sabe que caminhando com Deus, coisas difíceis vão chegar até nós também. Mas isso que no fundo a gente sabe, isso que no fundo a gente entende, não pode nos assustar nem nos distanciar do Senhor. E aí nós ouvimos o refrão do Salmo: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Deus é o nosso bom pastor para nos guardar, para nos fazer caminhar com Ele. Ele é a nossa própria muralha e segurança. Por isso, irmãos e irmãs, hoje é dia da gente colocar em Deus, identificar em Cristo, todas as vezes que nós caímos nas mãos dos homens, todas as vezes que a gente foi vítima ou prejudicado pelo pecado, pela maldade, pela inveja, pela irresponsabilidade do ser humano. Jesus caiu na mão dos homens. E nós talvez ou já caímos, estamos caindo ou vamos cair na mão dos homens. E aí, quando isso acontece, nós somos injustiçados? Sim, somos injustiçados. Mas ao mesmo tempo somos identificados com Jesus. E aí cada um de nós vê o que é levado à coisa. Se a gente quer passar uma vida dizendo que a gente é injustiçado, sabendo que ficar dizendo que você é injustiçado não te faz justiça, nem voltam as coisas, ou a gente escolhe, entende e acolhe para o resto da vida, que quando injustiçado fui, identificado eu estava e sou com Jesus Cristo, meu Senhor. E quem se identifica com Jesus não precisa se dopar para atravessar a vida. Quem se identifica com Cristo não precisa mudar de igreja. Quem se identifica com Cristo sai melhor das cruzes que viveu. Ou a gente aprende a olhar a nossa vida e encontrar nela um momento semelhante na vida de Cristo e se alegrar porque, mesmo a contragosto, Deus na sua providência e sabedoria nos deu ocasião de nos assemelharmos ao nosso Senhor, ou o nosso cristianismo é infantil e não vai nos sustentar ao longo da vida. Mas para isso, meus irmãos, a gente precisa terminar colocando uma pergunta: a gente é cristão para quê? Para que a gente é cristão? Para que a gente é cristão? Tem muita gente se perguntando e no fundo confessando, não é maldade, é só imaturidade mesmo, é só infantilidade de fé, expressando com suas palavras e lamúrias: tanto que eu rezei, tanto que eu fiz, tanto que eu sou bom para os outros, não faço mal para ninguém, tudo que precisa de mim. No fundo a gente está dizendo: eu fui cristão e sou cristão para viver o céu na terra. Eu fui cristão, eu sou cristão para ter. E Deus nos dá a ocasião e a vida também da gente se identificar a Cristo. Acontece que tem muito cristão que não tem essa ambição dentro de si, não tem esse desejo, não tem nem esse entendimento, não tem nem essa busca. Enquanto o desejo maior da nossa fé não for esse, nossa fé é fé de criança, é fé de mimado. E a vida bate pesado em todos nós. Quem é criança sofre mais. É hora da gente amadurecer a nossa fé e da gente não ter tanto medo de estar sem muralha. Eu serei a vossa muralha. Porque nosso Deus é como um pastor que conduz e guarda o seu rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.